Você também já teve a sensação de que as novelas antigas são muito melhores que as novelas atuais? Pois é, se você também sente saudade daquela época, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou te apresentar 5 motivos pelos quais eu prefiro mil vezes assistir uma novela antiga do que as novelas atuais. Olá, eu sou o André, o Mader, e você está no Aquele Nostálgico, o canal que é focado em música, cinema e novela. E se você curte esse tipo de conteúdo, então esse canal é para você. Lembra quando você assistiu uma novela e você achava aquela novela ótima demais e você queria rever anos depois? Pois é, antigamente era uma dificuldade. Hoje em dia, com a era do streaming, isso é possível. O vídeo de hoje é sobre novela antiga e o propósito desse vídeo é fazer uma comparação das novelas antigas com as atuais. Então vamos lá. Eu vou ser simples e objetivo. Eu vou listar agora os 5 motivos pelos quais eu prefiro mil vezes assistir uma novela antiga do que assistir uma novela atual. O primeiro motivo é que as novelas antigas, elas são novelas. A novela, ela tem cara de novela, ela se propõe ser uma novela. E não é o que acontece com as novelas atuais. Quando você pega uma novela atual para assistir, você vê que aquela novela ela quer ser várias coisas, menos ser novela. Eu tenho a sensação de que as pessoas que fazem novela atualmente, elas meio que parece que têm uma certa vergonha do gênero telenovela e querem que elas fiquem parecidas com séries, sei lá o que, né? Que elas ficam com uma aparência de várias coisas, menos a de novela. Porque as novelas são feitas para viralizar nas redes sociais, né? Para ter cenas que viralizem nas redes sociais. Então ela vai perdendo ali o seu propósito, o seu foco de novela. Então esse é o primeiro motivo, assim, primordial. Que quando você assiste uma novela antiga, né, a gente vê que a novela ela tem toda uma narrativa mesmo, ela vai respeitar o gênero, ela vai respeitar o folhetim, tem um tempo de novela. Então isso faz toda a diferença, porque ela não é uma novela focada em cortes rápidos, com cenas chamativas apenas para viralizar nas redes sociais, né? Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu prefiro assistir uma novela antiga, porque ela respeita todo esse gênero do folhetim, ela acontece no seu tempo, no seu ritmo, e ela tem todos os elementos ali sonoros, de efeitos sonoros, com músicas instrumentais de impacto, né, ganchos de impacto, que remetem ali àquela questão clássica do gênero folhetim. O segundo motivo está relacionado com o texto. É inegável. Os textos das novelas antigas, eles são infinitamente superiores e eles são melhor trabalhados. Até porque, né, quando a gente pega o primeiro item ali que eu coloquei, é focado tanto em fazer cenas ágeis, curtas, que o diálogo ele vai perdendo cada vez mais espaço. A gente assiste as novelas antigas, a gente vê como o autor ele consegue desenvolver a sua ideia através do diálogo entre os personagens e como os atores conseguem também utilizar de vários recursos ali, através da sua atuação em diálogos imensos, gigantescos, né? Tem novelas que a gente pega que vai para assistir, que tem 7 minutos de diálogos, e eu fico assim impressionado com a atuação daqueles atores, né? Também com a capacidade de memorizar tudo aquilo e dar uma carga dramática a cada fala, a cada cena. Então tudo isso me encanta. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de diálogo. Por eu gostar muito de diálogo, eu fico muito encantado, geralmente, com essas cenas, né? Eu vou percebendo ali o arco dramático da cena, o ator, a emoção, e não só o diálogo também, né? Tem cenas ali em que tem um diálogo entre duas pessoas e que às vezes vira um monólogo. Um apenas está falando e o outro está apresentando toda ali a sua dramaticidade, né? A sua atuação no silêncio. Então, o silêncio, né, aquelas pausas longas também são fundamentais para criar uma conexão com o público. O público vai se identificando ali, o público vai refletindo através daquele diálogo, né, daquela cena. Então, geralmente, a pessoa que está acostumada a ficar muito tempo em redes sociais, né, aquela coisa de arrasta para cima, 14 segundos, 10 segundos, 2 segundos, ela, quando vai assistir uma novela clássica, ela não tem muita paciência, né, uma novela antiga, porque ela fala que a novela é lenta, que nada acontece. Não, na verdade, ela está acontecendo ali no tempo dela, de uma forma bem desenvolvida, né? Então você tem todo aquele perfil do personagem
delineado ali através do diálogo, inclusive, né? A gente vai, através da fala, que a gente entende ali como que uma pessoa pensa, quando você está conversando com a pessoa, né? Através do diálogo você vai entendendo como aquela pessoa pensa, o que quais são os seus valores, de fato. Então, como eu sou um amante do diálogo, esse é um motivo ali também primordial para que eu assista somente as novelas antigas. O terceiro motivo está relacionado com as atuações, com os atores, com tanto os atores protagonistas, os coadjuvantes e até mesmo os figurantes. Então começarei pelos figurantes. Quando a gente assiste uma novela antiga, e ali tem cena com figurantes, a gente olha, né, e a gente vê uma cara muito Brasil naqueles figurantes. Que eram pessoas, vários tipos, bem distintos, né, de pessoas ali que compõem, pessoas com cara de povo brasileiro mesmo. Então você olha e fala, nossa, você tem um panorama de Brasil. Nas novelas mais recentes já não, né? Quando você vai olhar a figuração, parece que você está num catálogo, uma empresa de moda, uma coisa assim. Parece que tem que entregar book para fazer figuração. Então eu acho que isso é uma coisa que perde bastante da realidade. Nós conhecemos o Brasil como ele é de fato, né? Como ele é plural, como temos várias características, vários tipos de brasileiro. E, infelizmente, nas novelas atuais, os que são mais retratados são aqueles bonitinhos, né? O rostinho bonito, lá, o modelo. Com relação ao elenco, tanto o elenco coadjuvante quanto os protagonistas da obra, eles tinham destaque, né? Dificilmente a gente pega uma novela antiga em que tem personagens que não terão muito destaque. O elenco geralmente ele era mais enxuto, né? Ficava em média ali 34 personagens e tal. Quando uma novela tinha muito, ela tinha 45. Embora tenha alguns casos que isso aconteça, como a novela Sangue Bom, né, da Maria Adelaide Amaral com Vicente Villari. Era uma novela com um elenco gigantesco e que os autores conseguiram dar destaque para os personagens, né, para os atores ali, durante a novela, no decorrer da novela. Mas isso não é o que acontece sempre, né? Eles foram meio fora da curva. Nas novelas antigas, isso é mais difícil de acontecer. Não é que não aconteça, mas era mais difícil. A novela acabava tendo um número reduzido de personagens, e por esse motivo, o público acabava tendo uma identificação ali com esses personagens, né? Eles sabiam o nome de todos os personagens da história. Para os autores, acabava sendo mais fácil ainda, né, para conduzir a história. Então era muito comum os personagens de um núcleo se encontrar com o de outro núcleo, né? E hoje em dia já não. Hoje em dia a novela às vezes é tão grande, tem atores que nunca sequer contracenam juntos. Ali, então, a gente vai para essa questão, né? O elenco protagonista, o elenco coadjuvante, era muito comum eles terem muito destaque, tá? As atuações também, elas tinham uma carga dramática que eu acho que era maior, né? Até porque, quando você tem a questão do diálogo, tá, que eu falei no item 2, então eu acho que permitia aos atores ali desenvolver melhor a emoção do personagem. Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Faz, corta, virou uma coisa muito fábrica, né? Muito fast food. Acho que virou fast food de cenas, assim. Então é cortar e servir para o público rapidinho. E antes não, antes tinha toda uma construção ali, né? Tanto na narrativa do personagem, no diálogo e, em consequência disso, né, na atuação. O quarto motivo é que nós tínhamos ali trilhas sonoras magníficas. Novelas antigas, elas tinham essa característica importantíssima, que era a questão da trilha sonora. Geralmente os discos de novelas eram lançados, então tinha toda aquela expectativa do público com relação ao lançamento da trilha nacional, da trilha internacional, querer saber quem era o ator que estaria na capa, estampando as capas do disco, né? E não somente as músicas que faziam parte do disco, tem também a trilha incidental da novela, os efeitos sonoros, então tinha sempre um instrumental ali de impacto numa cena. Então essa questão da música, ela dá um outro ritmo para a cena. E as novelas antigas utilizavam muito desse recurso dos efeitos sonoros para as cenas. Tá? E a trilha sonora também era um outro fator que gerava uma identificação ali maior com o público, né? Então você está vendo aquela cena que às vezes o personagem está sofrendo, então ele está caminhando na rua e está tocando o tema do personagem, então você vai se identificando ali, né? Aquela música do personagem, aquele momento passa a ser sua também, porque você vai se apropriando daquela música ali, você gosta daquilo, você fala, eu amo essa música, marcou a minha vida, né? Então era muito comum muitas músicas, temas de personagem nas novelas, marcarem as vidas das pessoas, que tinham essa identificação. A pessoa está ali assistindo a novela todos os dias e a música está tocando várias vezes dentro da novela. Então era bom para novela,
era bom para o público e era bom para o artista também, que tem a sua música ali divulgada na novela. E o quinto motivo que eu gosto de assistir as novelas antigas é porque a novela, ela é fonte histórica. Sim, sim. A gente consegue entender muito como era o nosso Brasil de décadas atrás através da telenovela. Tá? Você analisa não só a questão do figurino, do cenário, maquiagem, mas também a questão da política da época, né, as ideologias, como a sociedade pensava, como que era a arquitetura da cidade. Né? Você pega e assiste uma novela O Outro, por exemplo, que está disponível na Globoplay, que se passa ali em Copacabana e você vê aquela praia ali de Copacabana, no Rio de Janeiro, antes daqueles quiosques, né? Então você vê a orla limpa ali da praia dos quiosques, então você tem uma outra visão ali daquele espaço geográfico que era a Copacabana, no caso, esse exemplo que eu citei, nos anos 80, e como era hoje. Então tem toda essa transformação, a gente vê a transformação do espaço geográfico, a transformação da ideologia, né, do pensamento, a transformação política, a transformação social. Então, a telenovela, ela é um elemento histórico. A novela é o produto que pela primeira vez apresentou para os brasileiros o Brasil, de fato. Né? Apresentou para o grande público, para a massa ali, como que era o Brasil. Então, muitos brasileiros passaram a conhecer o Brasil por causa da telenovela. Claro que às vezes a visão é generalizada, né? Então a pessoa tem uma visão sobre tal estado, tal região que é representada e achar que é tudo daquele jeito. Na verdade não é, mas você já tem pelo menos uma noção que aquele lugar existe dentro do país, que aquele lugar é Brasil. E não só isso, né? Que o brasileiro, ele é daquele jeito, ele se comporta daquela forma. Então, a telenovela é um produto importantíssimo. Tá? Então, é por esses 5 motivos ali que eu prefiro assistir as novelas antigas, porque infelizmente eu acho que as novelas atuais, elas são tudo, menos telenovela. Né? Ao meu ver, quando eu paro para ver um capítulo, primeiro que já não tenho mais paciência, né? Porque você vai parar para ver um capítulo e você vê 3 propagandas já na primeira parte da novela. Então virou uma coisa que virou comercial, né? Ela é comercial, ela é publicidade, ela é internet, ela é rede social, ela é tudo. Ela é série, mas ela não é mais telenovela. E como eu sou uma pessoa que eu gosto do gênero folhetim, do novelão clássico mesmo, eu acabei optando então por não assistir mais as atuais, porque eu sempre ficava frustrado. Esses foram meus 5 motivos que eu prefiro assistir as novelas antigas ao invés de assistir as novelas atuais. E você? Me conte aqui nos comentários. Qual novela antiga mais te marcou? Qual é a sua preferida? Você concorda ou discorda com a minha análise? E se esse vídeo fez algum sentido para você, deixa aqui o seu like, o seu comentário e considere se inscrever no canal. Então é isso, um abraço grande e nos vemos no próximo episódio. Até mais!